de... Deixa eu só ajeitar aqui. De dicionário, listas e tuplas. Então, faltou só eu ver com vocês a parte teórica de dicionários e tuplas, né? A lista a gente viu que, só para relembrar aqui, os dicionários são um tipo de estrutura de dados que são construídas com o uso de chaves, tá? Isso aqui é bem característico de um dicionário. E eles são separados por vírgulas, os seus elementos são separados por vírgulas. Então, nós temos uma dupla de valores, né? Uma chave e um valor, tá? Então, aqui, vou mostrar para vocês um dicionário, tá? Vou criar um dicionário aqui. Esse daqui vai se chamar alunos. Vou estar recebendo aqui nomes como chaves. E os valores são as idades, por exemplo, né? Pode ser idade. Aí aqui eu vou dar um. Outra coisa que eu não falei para vocês, mas a primeira execução do código no Colab, ela dá uma demoradinha para executar, tá? Mas é normal. Só a primeira execução que é assim. Como esse daqui eu abri hoje, esse daqui é a minha primeira execução. Então, aqui, no meu dicionário aluno, vai estar recebendo aqui todos os valores, né? Essa dupla de chave e valor, que a gente pode fazer uma busca pela chave utilizando ela como índice, tá? Lá na lista, a gente fazia a busca por índice, né? Posição do valor, 0, 1, 2, 3. Aqui a gente pode Alana, utilizar... Opa, será que tu pode dar só um zoom no gente, texto? eu tinha esquecido. É porque como eu edito, eu acabo diminuindo aqui, porque... Deixa eu tirar isso aqui. Dar aquele zoom. Obrigada por lembrar, Vitor. Deixa eu ver se vai atualizar aqui, né? Então, a gente pode fazer essa busca por índice. Vou fazer aqui, vou pegar o nome do meu dicionário, né? Passar como entre colchetes aqui o meu índice, que eu quero o valor, retornar o valor, e aqui ele vai buscar no índice Maria o seu valor, né? 24. Que eu posso adicionar um novo valor a uma chave do dicionário, né? Aqui no João ele tem a idade 22, mas eu quero atualizar, por exemplo, colocar 20. Então, o João vai receber a idade 20, ó. Se eu printar aqui, João vai estar com a idade 20, né? Não esqueçam, a gente está fazendo aqui busca por índice, tá? E a busca por índice também serve para adicionar valores. Então, a gente vai adicionar aqui um novo valor, uma chave que não está no dicionário, tá? Aqui, Pedro não está no nosso dicionário, né? Maria, João, Paulo, Isabela. Então, vou colocar aqui alunos, colocar entre colchete o meu nome da minha chave e vou adicionar um valor. O Python vai automaticamente colocar esse valor no meu dicionário, tá? Porque ele não tinha, mas ele vai adicionar aqui, ó, Pedro 19. Agora eu posso usar aquela mesma função len para retornar o tamanho do meu dicionário, né? Eu fiz com listas 5, retornar também apenas as chaves do meu dicionário, aluno.keys, que é a nossa funçãozinha aqui, um método keys, ele vai retornar apenas as chaves, né? E retornar apenas os valores, alunos.values, tá? Esse daqui é o nome do mercenário, não esqueçam. Não é uma função built-in, tá? É o nome que eu defini lá. E já vai voltar aqui os resultados, né? Agora eu vou verificar o tipo desse meu objeto, dict, de dicionário, porque ele é um dicionário. Né? Dicionário tem que ter as nossas chaves aqui. Chave, valor, chave, o símbolo da chave, a nossa chave e o valor. E a chave não precisa necessariamente ser sempre string, tá? Do tipo string. Pode ser uma chave numérica com um valor de string. Aqui, ó, criando um novo dicionário. Eu vou utilizar o método update para concatenar usuário, concatenar dicionários, para juntar dois dicionários. Então, eu tenho aqui o valor do dict1, desse dicionário que eu criei, e esse dict1, ele vai estar recebendo o meu outro dicionário aqui, alunos. Então, ele vai juntar os alunos desse dicionário 1 aqui, Vitor e Júlia, com suas idades, e vai implementar esse outro dicionário aqui, alunos, né, que tinha esses valores aqui, cadê? Esses aqui, tá vendo? Então, vai ficar assim, o dicionário vai juntar dois dicionários, né, porque eu vou estar utilizando o update, passando como parâmetro o outro dicionário. Então, eu posso fazer também o dicionário de listas, né? Aqui para vocês verem que o dicionário ele suporta diferentes tipos de dados. Eu posso ter dados numéricos, posso ter dados strings, posso ter listas.
com dados floats, inclusive, então não é só um tipo de dado que eu posso ter em um dicionário, tá? Aqui, ó, chave 1 com valor numérico, chave 2 com uma lista com valores numéricos int e float, e uma chave 3 com valores, com uma lista de strings. Agora eu posso também buscar um valor, aí eu posso dar o print aqui, assim, rapidão, para vocês verem como fica. Né? Chave 1, 2, 3, chave 2, esses valores, etc. Que eu posso buscar um valor dentro de uma lista em um dicionário. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, a notação de índice, tá? Eu quero buscar na minha chave 2, ó, isso daqui também é notação de índice, quero buscar na minha chave 2 o elemento de número 0. O elemento de número 0 é o primeiro elemento. Então, ele vai retornar o 11, né, que é o primeiro elemento da chave 2. Agora, eu vou passar para tuplas. Eu estou acelerando um pouquinho porque a gente tem muito conteúdo para ver, tá, galera? Mas aí vocês podem mandando a dúvida de vocês já aí no chat. Agora, criando uma tupla. Só para lembrar aqui, a tupla, elas possuem estruturas muito semelhantes às listas. Porém, elas são imutáveis, tá? É quando eu quero trabalhar com dados que não podem sofrer alterações. Então, elas são construídas com o uso de parêntese e são separados, seus elementos são separados por vírgula. Uma tupla eu posso ter valores strings, valores numéricos, posso misturar dados em uma tupla, né? Que eu criei a tupla 1, coloquei o nome tupla 1, recebi um atributo, esses parâmetros aqui, que é a minha tupla. E lembre-se que string tem que ir entre aspas, tá? Aspas duplas ou aspas simples. Aqui eu vou reproduzir imprimir, né, o valor da minha tupla. Eu posso também buscar um valor na minha tupla pelo índice, que nem eu faço com lista, né? Eu quero buscar, então, o valor que está no índice 0, que é o primeiro, 0, 1, 2. Bora lá buscar o primeiro valor dessa minha tupla, Carla, aqui. Posso também verificar o comprimento da tupla com aquele mesmo métodozinho lá, len. 3, né, que são 3 valores. E as tuplas, como elas são dados, estrutura de dados imutáveis, ela não suporta o append. O append ele vai estar adicionando um valor ao final da minha estrutura de dados. Mas a tupla é imutável, então ela não vai poder suportar um append, né? Vai dar erro aqui, ó. Está dizendo aqui que a tupla não tem esse atributo append. Tuplas também não suportam delete de um item específico, né? Quero deletar o carro, por exemplo. Vai dar erro também, porque tupla é imutável. E a tupla também não suporta atribuição de item, né? Eu não posso alterar um item da minha tupla. Mas aí vamos supor que eu criei uma tupla com os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mas eu esqueci de colocar domingo. Então, o que eu vou fazer, né? Aqui, ó. Eu criei aqui a tupla. Então, como eu não posso adicionar aqui, ó, o domingo, tá vendo? Eu não posso colocar domingo, porque tupla é imutável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função list para converter uma tupla em uma lista. E a partir disso, eu vou fazer a alteração na lista e depois converter de volta para uma tupla, né? Aqui o processo, vou mostrar bem rapidinho para vocês. Tá, aqui a gente cria uma lista que vai receber a minha tupla, lista dias, atribuindo a ela a função list, passando como parâmetro o nome da minha tupla, né? Que foi a tupla criada aqui em cima. Então, vou dar aqui no execute. Ó, que a gente já tem uma lista com todos os valores que estavam na minha tupla, né? Agora, eu vou adicionar o domingo na minha lista. Ó, segunda, terça, sexta, sábado e domingo. E agora eu vou utilizar a função tuple para converter uma lista para tupla. Então, dias S, que é o nome da minha tupla, vai receber tuple, a função lá, com um parâmetro, eu vou estar passando a minha lista já modificada aqui. Então, meu dia S já vai ser a minha tupla com um valor alterado, né, com um domingo. Gente, então, aqui a gente finaliza a parte de estrutura de dados. Ainda veríamos na aula de hoje, na aula de ontem, na verdade, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidão. Eu não vou poder ensinar para vocês essas estruturas de repetição por conta do tempo, né, que a gente ainda precisa ver as bibliotecas. Mas aí, o que vocês vão fazer? Eu já disponibilizei todo esse material lá no Drive, tá? Então, vocês vão só continuar estudando aqui, ó, a partir daqui, condicionais if else. Tá tudo explicadinho aqui. Condicionais elif.
estrutura de repetição, loop for e while, tá? Então, vocês vão ver essa parte teórica e vão lá para o notebook, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Vocês vêm aqui para o notebook, ó, condicional if. Eu até dei uma explicação bem melhor aqui no notebook, justamente para vocês terem esse apoio aqui, né? Esses comentários aqui, vocês tá descrevendo tudinho o que o código está fazendo. Então, aqui, ó, if aninhado, elif. Então, eu quero que vocês estudem, né? Quem tiver dificuldade nessa parte aqui de estrutura de repetição, pode estudar por aqui e tirar dúvidas comigo lá pelo Telegram, tá? Então, a gente vai continuar, vamos começar a aula 3 agora, tá? O Lucas vai iniciar a parte teórica do NumPy e eu vou continuar com a parte prática do NumPy. Deixa eu só ver aqui o Lucas. Oi. Pode dar início, tá? Consegue me escutar? Sim, sim. Eu vou parar aqui a apresentação. Ok. Um momento. Estão conseguindo ver a minha tela? Oi? Estão conseguindo ver minha tela? Sim, sim, dá pra ver. Sim, Lucas. Tá. Vê se ela fica inteira. Tá na tela cheia? Não. Dá não. Tá, vocês estão vendo como ela? É na página do programa, ainda. Tá. Um momento. E agora? Ainda na página do programa. Tenta colocar como modo apresentador, se eu não me engano. Que ele te dá uma aba diferente e deixa a exibição em tela cheia. Um momentinho. Isso. Lucas, acho que não tem problema tu apresentar assim, porque não tem muito texto, né? O pessoal só vai precisar ver as figuras, mas as figuras estão em tamanho bem grande. Eu acho que não teria esse problema, não, se apresentar assim dessa forma. O que vocês estão vendo aí? O que tá aparecendo para vocês? Nada, porque tu tirou o compartilhamento. Ah, tá. E agora estão vendo o quê? Estão vendo a minha tela ou a tela do A Meet? tela completa. Tá conseguindo ver a tela Tá. Do PowerPoint, e sim. Tá, se eu apresentar, porque eu tô com duas telas aqui, eu acho que vai... O que eu estou vendo agora? Tô vendo a PowerPoint ainda? Sim. Ok. Tá, acho que agora dá para começar. Deixa eu só... Tá. Bem, esses aqui que nós estamos vendo, né? Esses logos aqui, esses são os principais módulos Python, né? Para trabalhar com análise de dados e incluem na prática da linguagem Python.
Bem, tem como a gente consegue ver o Jupyter Notebook aqui, né? Consegue ver o Jupyter Notebook. Nós conseguimos ver as principais bibliotecas, né, de manipulação de dados. Neste caso, né, a gente vai ver nesse curso, né, as principais bibliotecas trabalhadas, que é o NumPy, que é para computação matemática em Python, né? A gente consegue ali os operadores, né, algébricos, matemáticos. O Pandas, que é para leitura e manipulação na análise de dados. O Matplotlib, que é para criação, né, de gráficos e a visualização dos dados, né, em geral. E o Sklearn, né, Skyline, algum tipo, né, não sei se pronunciar direito, para poder, né, trabalhar com a machine learning em si, né, de fato. NumPy. Eu vou ler aqui novamente, né, depois eu vou dar uma explicação um pouco mais pessoal. É um pacote fundamental, né, para computação matemática em Python e fornece suporte para arrays, né, que são ali os vetores e as matrizes, além das funções matemáticas para operação com esses objetos. Perfeito? Tá. Era uma tabela multidimensional, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos passar aqui. Por que a gente usa NumPy, né? Porque ele oferece, né, rápido e eficiente, né, um array multidimensional. Mas o que é um array multidimensional? Eles são estruturas de dados, né, que possuem duas ou mais dimensões. Ou seja, se nós tivermos um array que contém uma única dimensão, ele funciona internamente, né, como um array multidimensional. A diferença está na quantidade de índices, né, que cada elemento da nossa estrutura ela vai ter como identificador. Bem, essa ferramenta para leitura de dataset, que são os bancos de dados, né, que a gente utiliza no CSV, são baseados em arrays, né, que são os vetores. Para passar dados de um algoritmo para outro, a gente pode utilizar, né, aí já algo que a gente tenha feito anteriormente para reutilizar em um outro código, para não ter tanto trabalho assim. Bem, passando aqui, né, acho que eu até adiantei o que é um array NumPy, né? É um conjunto de valores do mesmo tipo, que eles são indexados para uma tupla, que é interessante já ter o conhecimento de tupla bem na cabeça, né? Para poder não se enrolar nesse conceito de valores. Eles são semelhantes a list, né? Nós já trabalhamos, né, essas diferenças aí, né, e facilitam a computação de grandes valores de dados, quando a gente tem ali uma quantidade de dados muito grande para poder estar trabalhando, tá? Bem, como disse, né, ela é uma tabela multidimensional de elementos do mesmo tipo, sendo indexados, né, por uma tupla de inteiros positivos, né? Aí o conceito direitinho. Certo? Passando um pouco mais rápido aqui. Tá. Vamos aí ver algo importante, né? O NumPy, ele não é um pacote para fazer análise de dados. Ele é um pacote que suporta análise de dados, né? É uma diferença, um pouco bem tênue aí essa linha no raciocínio para poder fazer essa diferenciação. Tá, o que seria essa análise de dados, né? Seria o Pandas, né? Que são a biblioteca, Matplotlib, Skyline, né? Bem, o NumPy, ele irá formar a base para a construção de um modelo de machine learning, propriamente dito. Tá, agora aqui para te abstrair um pouco mais, essa aqui que é a estrutura, né? Básica de um vetor, de um array unidimensional, né? E aqui, né, já tem entre parênteses o vetor. Bem, os valores, né, que você vai ver aqui são os 10, 14, 20, 9, 16 e 22, né? As posições, né, você consegue ver aqui as posições do vetor, e aqui são o índice. Como a Alana informou, a indexação, ela sempre começa em 0, né? Muito importante, a posição, aqui a primeira seria a 0, né? E assim sucessivamente, né? Aqui, né, a gente vai ver aqui o visual de um array 1D na primeira dimensão, né? A segunda e a terceira, assim, sucessivamente. Tá. Agora, Alana, tu vais dar uma prática aí para poder mostrar um pouco mais? Vou mostrar agora a parte prática, tá, gente? Pode parar a tua apresentação, Lucas, por favor? Tá. Tá, ok? Então, vamos começar a parte prática da aula 3, sobre NumPy. Vamos só lembrar aqui, um array com uma dimensão, ele é chamado de vetor. E um array com 2 ou mais dimensões, ele é chamado de matriz. Tá? Assim, daqui vocês precisam ter
em mente, só para começo de conversa, né? Então, a compreensão sobre a rede do NumPy ajudará a utilizar a ferramenta do Pandas de forma muito mais eficaz. Tá? Então, a gente vai começar a utilizar o NumPy, então, para isso, a gente precisa primeiro importar a nossa biblioteca, né? Como eu falei, as bibliotecas, se você está trabalhando com Python em na sua máquina local, por exemplo, você está utilizando uma plataforma para programar, sem ser o Colab, né? Você está utilizando uma plataforma, como, por exemplo, o Anaconda, né? Que tem o nosso Jupyter Notebook lá. Então, você vai precisar fazer o quê? Se você estiver trabalhando com Jupyter, você vai precisar baixar e instalar, na verdade, você vai precisar instalar e importar as bibliotecas que você vai utilizar. Então, no Colab é bom porque aqui já está instalado, você só vai precisar importar essa biblioteca, no caso, a nossa é NumPy, né? Import, você vai utilizar essa linha de código, import NumPy as NP. O NP é só um apelidozinho que a gente vai dar para o NumPy, tá? As é como. Então, importar NumPy como NP, que é o apelido para a gente não precisar escrever toda hora NumPy aqui numa funçãozinha que a gente quer utilizar, tá? Então, não esqueça aqui, o portão NumPy, é o que o execute, né? Tá, a gente vai aprender agora a criar um array unidimensional, de uma dimensão. Vai ficar bem mais visível agora quando eu trazer os exemplos para vocês, tá? Que a gente pode criar um array a partir de uma lista, né? Porque o array, ele recebe como parâmetro uma sequência de valores. Então, a sequência de valores pode ser uma lista. A gente cria a lista aqui, pode ser qualquer nome, tá? Lista recebendo aqui os valores 1 até 6. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um objeto, eu chamei aqui esse objeto de arr, e passei para ele como parâmetro a função array. Essa função aqui, ela cria o array, tá? np de numpy.array, e eu vou passar como parâmetro a minha lista. Então, eu vou estar recebendo esses valores bem aqui, né? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu só mostrar aqui o tipo para vocês do objeto, né? Porque ele recebeu a função array que transforma esse objeto em um array. Então, ele vai ser do tipo array. E a gente pode printar aqui. Ó, ele vai receber aquela lista lá. Tá vendo? A lista tá aqui. Eu posso também passar diretamente a lista já aqui, né? Precisaria só fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia fazer assim também, que ele iria executar normalmente. Né? Cadê o print aqui? Tá, executou. Agora, eu posso também fazer aquela anotação de slice para imprimir um elemento específico do array. Eu quero, por exemplo, imprimir o meu elemento de índice 3, né? Então, a gente vai olhar aqui, 0, 1, 2, 3. Esse aqui é o meu elemento de índice 3. Posso também alterar um elemento do meu array, fazer aqui a anotação, né? Aqui eu quero alterar o quinto índice, quero colocar o número 100 no lugar do valor que tem lá no quinto índice, aqui era o 6. Então, do 6 passou para 100. Agora eu quero tentar, a gente vai tentar adicionar um tipo diferente de dado no array. Então, bora ver aqui o que vai acontecer. Eu vou tentar adicionar uma string. Ó, deu erro. Isso porque array não suporta diferente tipo de dados, tá? Ou vai ser numérico, ou vai ser string, ou vai ser float. A gente só pode ter um tipo de dado no array. Que eu posso verificar o formato do meu array, o shape dele, né? Quantos elementos tem. Esse shape vai mostrar quantos elementos tem em cada dimensão. A primeira dimensão é linha, tá? Então, aqui, ó, quantas linhas eu vou ter? Linhas não, elementos. Vou estar mostrando aqui quantos elementos eu vou ter na minha linha, no caso. Isso daqui é uma linha. Quando eu vou mostrar o array de 2D, vocês vão conseguir verificar melhor, porque é uma matriz e todo mundo aqui já trabalhou com matriz no fundamental, ensino médio, né? Acho que vocês lembram bem. Então, aqui a gente vai estar mostrando o shape, né? Isso aqui, ó, se tivesse mais um valor aqui, seria um array 2D. Então, aqui só tem um valor porque é um array de uma dimensão, tá? Que é quantos valores tem na minha linha, no caso. A gente lembra que na matriz, né, na teoria de matriz também, era só linha e coluna. A gente poderia transpassar o formato da minha matriz em números, assim, e ficaria sempre essa ordem, linha, coluna. Agora a gente vai ver um array multidimensional, né, um array 2D, que eu criei o array 2D, né, o nome aqui, no meu objeto, e ele vai receber o np array,
que é a minha função que transforma aquele objeto em um array, e ele vai receber uma lista com duas listas, tá? Aqui, ó, vamos dar um print aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a matriz? Né? A gente tem aqui o quê? Linha, coluna, opa, não tem como mostrar aqui, mas coluna, coluna, coluna. Então, bora ver o shape dela, como vai ficar. Ó, 2 por 3, então, são duas linhas, né? 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Que eu posso também verificar quantas dimensões tem esse meu array, o array.ngin, 2 dimensões, né? Linha e coluna. Agora eu posso gerar uma sequência utilizando o arrange. Isso daqui vai ser um array também. Porém, essa função aqui, ó, arrange, ela vai gerar uma sequência de valores. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero que gere uma sequência de valores com 20 posições. Então, não vai gerar um número de 1 a 20, vai gerar 20 posições. Como a contagem de Python é em 0, então vai ser de 0 a 19, tá? Mas aqui a gente tem 20 posições. Então, isso aqui é um array de 20 posições. Agora, vamos utilizar mais uma vez o arrange, porém agora com 50 posições, e nós vamos utilizar o reshape. O reshape, ele vai estar falando qual é o formato da minha matriz, ou do meu array, né? No caso, eu quero um array que tenha, vou usar o reshape, tá? Um array que tenha 5 linhas e 10 colunas, sendo que vai ter esses valores aqui. Vão ter 50 posições, tá? Então, ele vai começar a contar de 0 posição até 50. A gente vai ver como vai ficar o formato, ó. 0 até 50 dividido nessa quantidade de linhas e colunas, né? 5 linhas, podem conferir aqui, ó. E 10 colunas, tá vendo? São 10 colunas aqui. np-arrange para gerar uma sequência de valores, ponto, a outra, o shape, né? Que é o meu, deixa eu pondo aqui. Meu reshape, é uma outra função também, para estar mostrando qual o formato da minha matriz. Tá, agora a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês outras formas de criar um array. Aqui eu vou estar criando array com valores nulos, tá? np de numpy, ponto zeros, que é um métodozinho para gerar apenas números zeros e a quantidade de vezes que eu quero que tenha zero, né? np zeros 10, então a gente vai ter 10 zeros aqui. Tem também o np-ones, tá? E aqui a gente vai criar o np-ones e já vai passar uma tupla como parâmetro, que no caso essa tupla, ela vai estar indicando qual é o formato da minha matriz, que nem foi aqui com o shape, tá? Ela vai mostrar o shape do que eu quero. Então, ela vai mostrar valores 1 em 2 linhas e 3 colunas. Agora eu vou criar um array multidimensional com todos os valores nulos e passando uma tupla como parâmetro. Então, vou usar o np-zeros, né, que eu usei aqui em cima, mas agora eu vou estar fazendo o mesmo processo aqui. Eu vou estar falando qual o formato da minha matriz. Quero uma matriz 3 por 3. Então, ele vai gerar uma matriz 3 por 3 com valores nulos. Isso daqui é muito útil quando eu estou trabalhando com redes neurais, né? Vocês não têm ainda, acredito que a maioria aqui não tem ainda noção do que é uma rede neural, porque é bem mais avançado, um conteúdo mais avançado, mas se eu quero fazer uma análise de peso da minha rede neural, eu vou trabalhar primeiramente com valores nulos, perdão. Agora, eu vou gerar uma sequência com o arrange seguindo uma progressão aritmética a partir de um intervalo, e vai ter essas três, olha aqui, a gente vai ter esses três parâmetros aqui. Vou começar o meu np-arrange, né? O que eu vou passar como parâmetro? 3 valores. Os 3 valores, o Python vai sempre entender assim. Start, stop and step. Isso daqui vocês podem anotar aí, porque também é muito útil, tá? Aqui o start é o valor que eu quero que comece, no caso 0. Stop é o valor que eu quero que pare, 20. E step é qual é o intervalo que eu quero aquela contagem. Então, eu coloquei 2, então ele vai pular de 2 em 2. Eu vou fazer uma sequência pulando de 2 em 2 até chegar no 20, de 0 até 20. Então, a gente vai executar aqui, ó, 0, 2, 4, 6, até o 20. No caso, o 20 não vai ser imprimido aqui na tela, tá? Ele é excludente. Tá, agora vamos ver tipos de dados em arrays.
que é a função de type. O tipo de dado ou de type é uma informação de metadados, ou seja, são dados sobre dados. Ele nos informa qual é o tipo de dado armazenado em memória, qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando naquela array. Então, aqui eu criei 3 arrays, né? Como eu falei, uma array só pode ter um tipo de dado. Aqui, olha, eu tenho uma array com valores int, uma array com valores floats, né? 1.0, 2.0, e uma array com valores int, porém aqui eu vou estar especificando o tipo que eu quero que que o meu array receba, né? O tipo de dado que eu quero que ele receba. Então, vamos supor aqui, vamos dar um print aqui só para vocês verem como vai funcionar. A gente vai usar o dtype para ver qual é o tipo de cada array. Então, a minha array aqui, o nome A, ela é int, né? Então, aqui, ó, o Python já falou que é int. Aqui é float, já falou que é float, do tipo float. E aqui, a gente tem valores int, porém, eu especifiquei que eu quero que aqueles valores sejam tratados como valores float. Então, qualquer operação matemática que eu for aplicar nesse valor aqui, ele não vai tratar isso aqui como int, ele vai tratar como float, né? 1.0, 2.0, 3.0. Tá vendo como aqui já veio o float? Porque eu criei o meu array, passei como parâmetro os meus valores, vírgula, especifiquei com o dtype o tipo de dado que eu quero. np, ponto, o tipo de dado que eu quero trabalhar. Tá, agora vamos ver aritmética e outras operações com arrays. Vou dar uma olhada no horário aqui, tá tudo certo. Que eu tenho um array, né, com esses valores aqui, um array 2D, vocês já conseguem identificar. Deixa eu dar um print aqui, vai receber os valores, 2 listas, né? E não esqueçam que array, ele é como se fosse uma tupla, tá? Porque ele é representado por parênteses. Aqui tem um colchete, porque a gente vai passando como parâmetro listas. Então, a gente vai executar, que é o nosso array. A gente pode fazer o quê? Em aritmética, a gente pode somar os valores desse meu array. Então, eu estou puxando aqui uma variável e nela eu estou atribuindo uma soma entre esses 2 arrays aqui. Na verdade, vai estar repetindo, né? Esse array mais esse array. Aí eu vou print, soma, e vai exibir aqui a soma dele, né? Como se tivesse 2 matrizes aqui com os mesmos valores. Eu vou somar primeiro valor 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8, né? Isso aqui, só para mostrar para vocês mesmo o que a gente pode fazer. Agora a gente pode também adicionar 10 a todos esses valores. Eu criei uma variável, armazenei aqui o meu array, mais 10, então vai adicionar 10 a todos os valores, printei a minha variável, aqui, ó, vai retornar isso aqui, mais 10 valores mais 10 somado a cada valor. Agora a gente vai comparar arrays para retornar um array booleano. Acho que vocês sabem, todos aqui sabem, né, que booleanos são aqueles valores lógicos, false ou true, né, verdadeiro ou falso ou verdadeiro, na verdade. Então, a gente está aqui, cria um array, né, vai receber o np-array, vai criar um objeto que vai receber o np-array e vai criar o meu array com esses dados aqui. Não deveria ter feito isso. Ai, caramba. Enfim, meus dados aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai comparar se o array 2 que eu acabei de criar, se os dados dele são maiores do que esse meu primeiro array aqui, né? Que é esse array aqui, o ARR. Não é esse aqui, ó. A gente adicionou o valor de 10, mas não é esse aqui, porque esse aqui foi armazenado em uma variável. Ele não vai alterar o valor dessa minha array. A array continua sendo essa aqui, porque tudo que eu fiz aqui eu adicionei uma variável. Eu atribuí a uma variável, né? Então, o valor do meu array é esse aqui. Ele vai comparar se os valores que estão nesse meu array são maiores do que esses valores do primeiro array, né? E agora vamos ver o resultado que ele vai trazer. Ó, false, 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 true, true, true. Por quê? Aqui, 1 é maior do que 2? Não, né? Então, ele vai retornar false. 3 é maior do que 4? Também não. Então, vai retornar false. E assim por diante. Agora, eu posso também criar a cópia de um array, para caso eu estou trabalhando aqui com array, e eu quero fazer uma alteração nele, mas eu não quero que isso seja salvo no meu array original. Então, eu posso fazer o quê? Eu crio um outro objeto, né? Eu criei esse daqui com rcopy, copy, pode ser qualquer nome também, atribuir a ele a função copy, tá vendo? Essa função copy aqui, ela vai criar uma cópia do meu array e anexar a esse meu objeto aqui.
Aí, quando eu printar, eu vou ter uma cópia do meu array em uma variável, uma outra variável. Eu posso fazer alteração aqui sem que altere o meu array original. Aqui eu posso utilizar o método também around para retornar valores do tipo float como int. Aí eu tenho aqui esses valores float, né? 1.5, 2.8, 3.3, 4.9, né? Então, aqui armazenado no array do nome A. Aí eu crio um array um outro array, recebo o NP, NumPy around, que é a minha função, que vai arredondar esses valores do meu array que está aqui, ó. O meu array A, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar esses valores aqui. Agora, vamos printar o B, que recebeu, ó, 2, 3, 3, 5. Agora, essa é uma parte muito importante, porque vocês vão ver muito disso aqui nas aulas de pandas, tá? Então, eu peço que todos prestem muita atenção. Deixa eu colocar meu notebook para carregar rapidinho. Tá, indexação e fatiamento. Tá, bora lembrar aqui, indexação em Python começa em 0, tá? Então, a gente vai fazer primeiramente o fatiamento em um array unidimensional. Fatiamento é pegar esse valor aqui, né? Buscar um valor por um índice, por exemplo. Pegar uma amostra, né, do meu array. Então, a gente criou aqui um array com 10 posições, começa de 0 até o 9. Ele vai fazer essa contagem aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou filtrar o sexto elemento no índice 5, tá? A gente vai fazer isso que a gente já viu nas outras aulas, mais cedo também. Aqui, pegar o meu quinto elemento, né? Esse meu array, só verificar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Meu quinto elemento é o número 5. Aqui eu vou fazer o quê? Esse daqui é uma anotação de slice também, porém, aqui já entra o fatiamento. O que a gente tem aqui? Esses dois pontos, eles representam o quê? Ele quer pegar todos os números que estão entre o número 4, na posição 4, no caso, não é um número, né? Na posição 4 do meu array. No caso, a minha posição 4, 0, 1, 2, isso, 4. E pegar todos que estão entre o 4 e o 8, sendo que o 8 é exclusivo. O 8 não vai ser imprimido na tela, mas vamos ver como vai ficar isso aqui. Ó, vai pegar o 4, todos os valores entre o 4 e o 8, 5, 6, 7, são esses aqui, né? Esse daqui representa todos os valores. Então, quando eu tenho o valor aqui, ó, é o valor que começa e aqui é o valor que termina, sendo que o valor que termina não é exibido no print, tá? Isso daqui vocês têm que lembrar também. Agora, eu vou retornar todos os valores da minha array. O que eu posso fazer? Posso colocar assim, ó, uma anotação de slice desse tipo aqui, com 2 pontos, que vai retornar todos os valores. Eu posso também retornar todos os valores a partir do índice 2, tá? Aqui, ó, a partir do índice 2, eu quero que retorne todos os valores. Olha aqui o que vai acontecer. 2, 3, 4, vai até o final. Eu posso também retornar os valores da array até o índice 8, sendo que o índice 8 vai ser excluído, tá? A gente tem que lembrar isso. Então, ele vai pegar todos os valores, desde o começo da minha array até o índice 8, né? Que, no caso, seria do 0 até o 7. A gente dá um print aqui, a gente vai ver. Não pode esquecer o que significa esses 2 pontinhos aqui. Agora, a gente vai fazer esse mesmo processo com arrays com mais dimensões. Aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado, então, bora ficar bem atento, tá? Porque a gente tem deixa eu tirar isso aqui. A gente tem um array com 2 dimensões, né? Aqui, ó, linhas e colunas. Não esqueçam, linhas e colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu quero retornar a segunda linha do meu array, né? A segunda linha seria o quê? No caso, primeira e segunda. Então, eu vou colocar aqui índice 1, porque o índice é assim, 0, 1. Então, ele vai retornar a segunda linha, que está no índice 1. Agora, eu posso fazer o quê? Eu posso retornar um valor de uma linha. O que eu vou fazer? Retornar no elemento da terceira linha e da terceira coluna. Então, o terceiro elemento da o elemento da terceira linha e da terceira coluna. Então, a gente vai olhar que a terceira linha é essa aqui, né? E qual é o terceiro elemento? É o 9. Então, qual a anotação que eu vou usar? Eu vou primeiro ver aqui por linha. Então, eu quero ir na segunda linha. Tá. 0, na segunda linha não, na segunda posição. 0, 1, 2, segunda posição.
e eu quero retornar o meu valor da segunda posição dessa minha linha, né? A minha segunda, a gente pode fazer coluna, né? Por coluna, assim, no caso, isso daqui é uma coluna, então, o meu segundo valor da coluna, que é o valor de número 2, de índice 2, o valor que está no índice 2 da coluna. Mas eu acho que é mais fácil a gente olhar assim, né? Primeiro olhar pelas linhas, assim, eu vou contar aqui, isso daqui está representando linha, então eu vou fazer o quê? Essa daqui é a linha 0, essa aqui é a linha 1 e essa aqui é a linha 2. Então, eu quero retornar na minha terceira linha, a gente tem que lembrar que o índice dela é o 2. Agora eu quero retornar o meu valor do índice 2 dessa mesma linha, então eu vou olhar só para essa linha aqui e vou conferir. O elemento de índice 1, de índice 0, de índice 1 e de índice 2, que é o 9, né? Então, bora fazer aqui esse print. Vai retornar o 9, que é o elemento da terceira linha e da terceira coluna. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir, tá, a nossa lógica com a lógica do Python. Agora eu posso retornar os valores. Essa parte aqui também é um pouquinho complicada, mas é muito importante que vocês entendam, tá? Olha, eu quero retornar esses valores aqui do meu array. 2, 3, 5 e 6, né? Qual a anotação que eu vou utilizar para retornar somente esses valores? Eu vou olhar aqui para meu array e vou lembrar. Linhas, né? Primeiro, antes da vírgula, coluna, depois da vírgula. Então, bora começar com linhas. Eu quero pegar tudo até o segundo índice de linhas, né? O segundo índice de linhas seria esse aqui. Então, eu vou pegar tudo até o segundo. Lembra que o segundo, nesse caso aqui, vai ser excluído, tá? O último número, ele é excluído. Então, a gente vai pegar tudo até esse valor. Ó, tudo significa o meu índice 0, meu índice 1, até o 2, mas o 2 ele não conta. Então, a gente só vai selecionar isso aqui. Isso aqui é só uma seleção, tá? Por enquanto, porque agora vai entrar parte da coluna. Parte da coluna diz que eu quero o quê? Eu quero a minha coluna a partir do índice 1. Tudo a partir do índice 1. Então, o índice 0 não tem. Eu não vou contar com essa coluna aqui. Lembrem que isso aqui está selecionado. Então, eu vou contar assim, ó. Coluna, né? Coluna 0 não vai contar. Só vai contar a coluna 1 e o que vem depois dela. 1 e o que vem depois dela. Então, aqui vai contar somente esses 4 valores aqui, eles que estão selecionados. Esse aqui não estava selecionado, então ele não vai entrar na minha contagem, tá? Na minha busca. Então, quando a gente utilizar essa daqui, ó, essa anotação, ó, bora ver o que vai acontecer. Vai retornar esse valor que a gente selecionou aqui. A gente consegue visualizar? Tá. Agora começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês, tá? Que até eu, às vezes, me confundo. Agora, a gente vai fazer um array com 3 dimensões. Não se prendam a esse nome 3 dimensões e fiquem olhando a quantidade de item que tem aqui, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem quantos itens? A gente tem 4 itens. Então, não é assim que a gente vai ver as dimensões. A dimensão a gente vai visualizar melhor nessa parte de indexação, tá? Porque tem linha, coluna e mais um outro eixo. Pode ser XY, X, Y, Z. A gente pode ver assim. Então, a gente tem aqui um array 3D, tá? Vai ser da mesma forma. Eu vou criar um NP Array, passar como parâmetro uma lista aninhada com listas aninhadas. Então, eu tenho aqui, ó, a lista 1 e a lista 2 dentro dessa lista aqui, essa lista maior. Eu tenho uma vírgula, isso quer dizer que eu tenho o quê? 2 listas, tá vendo aqui? Essa daqui é uma outra lista, com 2 listas. Então, lista de índice 0, lista de índice 1, e dentro da lista de índice 0, eu tenho uma lista com 2 índices, né, que são duas linhas também, 0 e 1, e dentro da minha, por exemplo, meu elemento 0, dessa sublinha, sei lá como a gente pode chamar, eu tenho itens também que vão usar a notação lá, a indexação, né, de 0, 1, 2. Então, a gente vai fazer assim. Vamos criar esse meu array em 3D, printar o meu array, né? Olha aqui como ele fica um array em 3D. Daqui é um array bem simples, né? Em 3D bem simples. Agora, o que vai acontecer? A gente vai selecionar o primeiro elemento do meu array. O primeiro elemento é esse aqui, ó. Aqui fica até mais fácil, aliás, é esse aqui. Não, é esse aqui mesmo. O primeiro elemento na nossa linguagem é esse, mas na linguagem do Python,
ele fica com a notação 0, né? 0, elemento 0 e elemento 1, tá? Eu quero selecionar só esse daqui primeiro. Então, o que ele vai buscar? O elemento 0, olha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, que é esse valor todinho aqui, tá? Porque esse daqui são 2 itens, 0 e 1. 0, daqui até aqui, e 1, tá? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero selecionar o elemento com o índice 1 e o subelemento com o índice 0, tá? Então, eu vou estar buscando aqui, eu vou primeiro buscar um elemento desse aqui, né? E dentro dele eu vou buscar uma lista, né? Que é o outro elemento também, um subelemento, nesse caso. Então, eu vou ter essa anotação aqui. Vou ter uma array 3D, primeiro elemento aqui, né? Na verdade, o segundo, porque esse aqui é o 0, esse aqui é o 1. Então, a gente vai estar buscando aqui dentro. Após isso, eu quero que, dentro desse meu elemento, eu quero buscar a lista com o índice 0. Aí, a lista com o índice 0 é essa daqui, ó. Tá vendo? 0, essa aqui é 0 e essa aqui é 1. Então, olha aqui, vamos dar um print, ó, 35, 40, 45, que é exatamente essa lista aqui, tá? E aqui, para finalizar, eu vou estar buscando um índice dessa minha lista aqui. Na verdade, eu não sei se é dessa lista que eu coloquei, deixa eu ver. Selecionando o elemento final do subelemento com índice 1. Ou seja, eu estou selecionando aqui, ó. Esse bichinho aqui, tá vendo? A gente vai olhar aqui. Vamos começar, vamos fazer com calma aqui. Eu tenho um array, vou buscar primeiramente no meu conjunto de elementos maior. No meu conjunto de elementos maior tem 2 elementos, né? Então, eu vou olhar para o 1. Qual é o 1 daqui? Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1. Então, a minha busca vai se restringir a esses valores. Agora, eu vou buscar os meus subitens, tá? Subitens, eu tenho o item de número 0 e o item de número 1. Então, como eu quero o meu 60 tá no meu último, na minha última lista, então eu vou estar aqui, ó, a lista de índice 1, né? Esse daqui é de índice 0, esse daqui é de índice 1. Então, aqui minha lista. Eu vou estar buscando aqui dentro o meu elemento. E agora eu vou dizer qual elemento eu quero dessa lista. Eu quero o elemento 2. Só nessa lista que eu vou estar procurando. 0, 1, 2, que é o meu elemento 60. Então, isso daqui é uma coisa que a gente precisa praticar bastante, tá? Eu vou mandar para vocês aqui, acho que a Suzy até já passou, né, a lista de frequência. Eu vou passar aqui para vocês esse site aqui, ele explica bem legal essa questão aqui dos arrays, tá? Arrays 1D, arrays 2D, arrays 3D. Parece bem complicadinho, mas quando vocês forem praticando esse índice, vocês vão conseguir ver. Vou mandar aqui para vocês. A frequência já foi passada, já? E aqui a gente finaliza a aula de hoje, tá, gente? Mas aí eu vou deixar aqui esses 10 minutos para a gente estar tirando dúvida de vocês. Então, podem mandar aqui, que vocês tiverem dúvida. Eu vou passar a lista de frequência aqui. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Essa daí é a lista da frequência da aula 3, tá? Vocês podem assinar. Não tem problema não, Suzy. Pode parar a gravação, professora. Suzy, né? Pode parar a gravação, Suzy.